Olá, alunos, tudo bom? Vamos a mais uma videoaula, continuando com os nossos reinos. Hoje nós vamos falar dos fungos, que pertencem ao reino Fungi. Muito bem, queridos. Os fungos são seres bem diferentes dos outros grupos de seres vivos e por isso são classificados em um reino só seu, o reino Fungi. Apesar de existirem formas unicelulares, como o levedo, que são os fermentos, os fungos são organismos eucariontes e heterotróficos, formados por um emaranhado de filamentos chamados de hifas, que podem ser de dois tipos: as cenocíticas, ou as septadas. A parede celular das hifas é composta de quitina. É a mesma substância encontrada no exoesqueleto dos artrópodes, ou seja, na carapaça dos artrópodes, por exemplo, o caranguejo, a ostra, o camarão, tal, os esqueletos são externos, então é exoesqueleto. O conjunto de hifas forma o micélio, que pode crescer sem parar enquanto o fungo encontrar alimento e condições favoráveis para sobreviver. Lembrando que o crescimento das hifas ocorre apenas em suas extremidades. Então, muito bem, esse aqui é o exemplo de um fungo pluricelular, tá? Ele é composto de hifas, tá? É um emaranhado de hifas, e o conjunto dessas hifas, tá, nós chamamos de micélio. Então a parte de cima aqui, ó, esse micélio de cima, ele também é conhecido como o corpo frutífero, tá? Ele é responsável pela reprodução dos fungos. E essa parte de baixo, tá, que ficaria dentro da terra, tá, é o conjunto, tá, vegetativo, é um micélio vegetativo, tá? Então ele serve para o fungo absorver alimentos, tá, para ele se alimentar. Muito bem, os fungos unicelulares, as leveduras, são delimitadas exteriormente por uma membrana rígida que contém quitina. Apresentam uma forma esférica ou oval, tendo tendência para se agruparem constituindo colônias. A sua reprodução ocorre de maneira assexuada, através de um processo conhecido como brotamento. O fungo pluricelular, como eu disse para vocês agora, o seu corpo é constituído por dois componentes, tá? A estrutura reprodutora, né, que é o corpo de frutificação, e é responsável pela reprodução do fungo por meio de células reprodutoras especiais, que são os esporos. Nós vamos ver logo agora. O micélio é constituído por uma trama de filamentos. Cada filamento é chamado de hifa. Como os fungos se alimentam? Os fungos são seres heterótrofos que utilizam inúmeras fontes orgânicas de alimento. Há espécies de fungos que se alimentam de matéria orgânica viva, causando doenças em plantas e animais e apodrecimento em frutas e verduras. Mas há outros fungos cuja nutrição é sapróbia. Nesse caso, eles absorvem moléculas orgânicas simples, oriundas de cadáveres de plantas ou animais. Essas espécies de fungos são imprescindíveis na natureza, pois auxiliam as bactérias heterotróficas na reciclagem dos elementos químicos que constituem a matéria orgânica. Então veja bem, turma, os fungos heterotróficos, tá? Então existe aqui, ó, a ingestão, a digestão extracelular e a absorção, tá? Essa digestão extracorporal, tá, ela ocorre de quem? Nos fungos, tá? Nos fungos a digestão ela é extracorporal. O que acontece? Os fungos, através de suas hifas, tá, de seus filamentos,
do seu do seu micélio vegetativo, ele lança enzimas hidrolíticas, tá? Para o exterior do corpo. Hidrolíticas, olha que idiotice, tá? Para o exterior do corpo, onde se realiza a digestão. Após isso, é absorvido os nutrientes dessa digestão feita pelas enzimas que foram lançadas para fora. Olha o que acontece, então, os fungos, eles lançam um conjunto de proteínas, tá? Hidrolíticas é um conjunto de proteínas formado de amidos, correto? Essas proteínas, elas vão degradar a matéria abaixo delas, vão degradar, transformando em glicose em aminoácidos. Após essa degradação, através das suas hifas, os seus filamentos, os fungos absorvem somente as proteínas necessárias à permanência da sua vida, para que eles continuem vivos e se reproduzindo. Então, é uma digestão extracorporal, uma digestão extracelular, que é feita fora do organismo vivo, fora dos fungos, no caso. A reprodução dos fungos, ela é assexuada e ela pode ocorrer de 3 maneiras: por fragmentação, por brotamento e por esporulação. A fragmentação é um tipo de reprodução assexuada muito simples que ocorre em certas espécies de fungo. Nesse tipo de reprodução, o micélio, que é o conjunto de hifas, ele se quebra graças a fatores bióticos ou abióticos, dando origem a clones. Fatores bióticos são as comunidades vivas de um ecossistema, por exemplo, uma floresta ou um pequeno aquário. Então, são exemplos de bióticos, de fatores bióticos: plantas, animais, fungos, bactérias, tá? Ou seja, biótico é tudo aquilo que é vivo. E abióticos são os elementos responsáveis, tá? Que determinam em larga escala a estrutura em funcionamento, ou seja, os bióticos em funcionamento. Então, quem são os abióticos? São os elementos físicos, os elementos químicos, geológicos do ambiente, tá? São eles a água, o solo, o calor, o ar, tá? Isso são fatores abióticos. Fatores bióticos são os seres vivos no nosso planeta. O brotamento, também chamado de gemulação, é outro tipo de reprodução assexuada que ocorre em fungos, tá? Com o Saccharomyces cerevisiae, tá? Que é um fungo de fermentação, especialmente de bebidas alcoólicas, tá? E também de fermentação em panificação. Tá? No brotamento, o fungo adulto ele emite brotos ou gemas laterais que se desenvolvem e podem ou não se separar da célula original. Então, como nós estamos falando de leveduras que são usadas em fermentação, esses brotos que eu estou falando para vocês são esses aqui, tá? Então, são esses brotos, eles podem ou não se separarem da célula original, correto? Agora, a esporulação é um tipo de reprodução assexuada realizada por diversas espécies de fungos, como o Rhizopus. Na esporulação, os fungos possuem estruturas chamadas de esporangiófaros, que nada mais são do que hifas especiais que saem de determinados pontos do micélio. Na estrutura de cada esporangiófaro, encontramos o local onde são produzidos os esporos, que é chamado de esporângio. Quando
quando os esporos estão maduros, o esporângio adquire coloração escura e se quebra, liberando os esporos no ambiente. Os esporos são células haploides, ou seja, eles têm apenas um cromossomo, tá? Então, sendo células haploides, eles serão exatamente iguais aos organismos que os geraram, tá? Então, os esporos são células haploides de paredes resistentes que, por serem muito leves, são disseminados pelo ambiente através do vento, da água, animais, homem e etc. Quando esse esporo encontra um local com condições ambientais favoráveis, ele se desenvolve, originando um novo micélio. Os fungos são importantes para o meio ambiente porque eles decompõem os animais e plantas. Então, os fungos possuem grande importância ecológica, porque é através deles que são realizada a manutenção e a reciclagem de nutrientes na natureza. Os fungos são heterótrofos, reforçando, que obtêm energia degradando o material orgânico depositado na natureza e colonizado por eles. Eles podem ser parasitas de plantas, de animais e de outros fungos. Os fungos na alimentação. Muitos fungos são comestíveis e utilizados na alimentação humana. É o caso dos cogumelos, como o champignon, o shiitake. Outros fungos são utilizados na produção de alimentos, como o pão, e em bebidas alcoólicas, como o vinho e a cerveja. Na fabricação de pão são utilizadas as leveduras, como eu falei para vocês agora, Saccharomyces cerevisiae, também chamadas de fermento. Estes fungos realizam um processo chamado fermentação. Através do pó, produzem gás carbônico e álcool etílico, a partir do açúcar. O gás carbônico, liberado nesse processo, cria pequenas bolhas de gás no interior da massa, fazendo com que o pão cresça e fique fofinho. A produção de bebidas é realizada através da fermentação de diferentes ingredientes. O vinho, por exemplo, é fabricado a partir da fermentação da uva. Então, usa-se leveduras que vão comer o açúcar das uvas e transformá-los em álcool. Já a cerveja é produzida através da fermentação de quem? Da cevada. Então, introduz o fermento no mosto da cevada para que ele consuma o açúcar e transforme em álcool etílico. Como eu já disse para vocês, algumas espécies de fungos são comestíveis e utilizadas na alimentação e fermentação de pães e bebidas. Tá? Existem também alguns bolores que são usados na produção de queijo, tá? A produção de queijos embolorados. Então nós temos aqui um tipo de queijo, é o brie, e o camembert. Que tipo de fungo, de bolor que é usado para obter esse tipo de odor e de sabor é o Penicillium candida, ou o Penicillium camembert. Depende do tipo de queijo que você quer, você vai usar um tipo de fungo, um bolor, que nada mais é do que um fungo. Então nós temos aqui o Gorgonzola, que essa coloração dele aqui nada mais são do que fungos agindo para dar cheiro e sabor ao queijo. O Roquefort e o Stilton. Nesses três queijos aqui, utiliza-se também o bolor, o Penicillium Roquefort ou o Penicillium glaucum. Na indústria farmacêutica, turma, usa algumas espécies de micro-organismos para fazer medicamentos, mais especificamente antibióticos, vitaminas e vacinas. Um fungo do gênero Penicillium, desse mesmo gênero que nós usamos na alimentação, para dar cor e sabor e odor ao queijo, ele foi responsável pela descoberta acidental da penicilina. Graças a ela, a penicilina, diversas doenças bacterianas, antes inevitavelmente mortais, puderam ser tratadas.
Outros antibióticos, como a eritromicina, também têm como princípio ativo substâncias produzidas por fungos. Então, o fungo tem lá a sua importância econômica, né? Tanto alimentar, quanto medicamentosa, quanto farmacêutica. Mas atenção, os cogumelos são considerados ótimos alimentos em todo o mundo. Mas, no entanto, existem cogumelos venenosos, e a distinção entre um cogumelo com valor nutritivo e um venenoso é difícil para quem não os conhece. Então, cuidado. Portanto, só devemos consumir cogumelos de origem conhecida e de produtores confiáveis. Então, veja aqui abaixo, tá, a imagem de 2 cogumelos venenosos. Esse avermelhado aqui, fácil de identificar, tá? É o Amanita muscaria. E esse outro desse tipo aqui também é um Amanita, só que faloide. E os fungos também causam doenças, turminha. São chamadas de micoses, as infecções que são causadas pelos fungos. Os fungos se proliferam de preferência em lugares quentes e úmidos, porões, por exemplo, mas estão em todos os lugares, independente dessas condições favoráveis. Então, a micose superficial. Os fungos escolhem lugares onde encontram tecidos mortos, como ao redor dos pelos e nas unhas, onde se alimentam de queratina. Os principais sintomas são as alterações e coceiras na pele, sendo a micose mais comum o pé de atleta, conhecido popularmente como frieira. O pé de atleta consiste no ataque de fungos na região, na pele, entre os dedos, principalmente dos pés, causando intensa coceira. Essas micoses, elas podem também se tornar profundas, tá? Elas podem se instalar nos tecidos subcutâneos ou, em casos mais graves, elas podem se disseminar através do sistema circulatório, possivelmente instalando-se nos órgãos internos, como no sistema nervoso central, nos pulmões, nos intestinos e ossos. Algumas precauções para evitar micoses. Tá? Observar a obrigatoriedade e a periodicidade do exame médico ao frequentar piscinas e saunas públicas, sejam eles em clube ou em escolas, etc. Evitar andar descalços em pisos úmidos. Cuidado ao compartilhar calçados, botas e, sobretudo, toalhas, tá? Ou qualquer outro tipo de roupa. Bom, turminha, então o que eu tinha a falar para vocês sobre fungos essa semana é isso. Espero que tenha ajudado e contribuído de alguma forma para vocês. Um abraço, até a próxima semana.